pessoal, eu sou a Carol aqui do Interterce e hoje eu tô com a Lud Ferreira, que é uma escritora maravilhosa, e eu vou conversar um pouquinho com ela pra gente saber mais sobre essa carreira dela, os livros que ela lançou e também sobre o livro que tá vindo aí em campanha no Catarse, né, Lud? Isso. Meu nome é Ludmila Ferreira, eu sou escritora e eu estou com uma campanha de financiamento coletivo no Catarse do romance O que Fazem 100 Bilhões de Estrelas. É isso aí. Bom, vamos começar com as perguntas. Então, Lud, como que começou a sua história como leitora? Como que você entrou aí no universo dos livros? Como leitora, na verdade, assim, na minha família a gente não tem muito o costume de ler, então eu comecei a ler por causa de livros que eram presenteados para mim. Eu lembro que o primeiro livro que eu li inteiro foi Poliana, aquele clássico infantil, e eu só lia esse livro. Todo ano eu reli o mesmo livro, porque não tinha livro em casa. Então, eu comecei a reler, e só em 2010 que eu consegui comprar meu primeiro livro, que foi A Última Música, do Nicholas Sparks, que eu fiquei super feliz, que eu fui na livraria com meu dinheiro, fui lá e comprei o livro e li. Então, eu tenho um apego muito grande por esse livro. Imagina. Mas o meu hábito de leitura, assim, ele começou mais por causa do ensino médio, que eu ia muito para a biblioteca. Desde o ensino fundamental até o médio, eu ficava muito na biblioteca da escola, que eu nunca fui muito de ficar no recreio, correndo, essas coisas. Então, eu me encontrava na biblioteca. E no ensino médio, eu era muito interessada pelo papo da Segunda Guerra Mundial, eu gostava muito de estudar sobre isso nas aulas de história, e um dia eu acabei indo na biblioteca da escola e encontrando um livro sobre esse assunto para ler, então foi meio que natural, não foi uma coisa que me foi incentivada, nem muito na escola, nem muito em casa, mas eu já tive o interesse desde o começo. E se eu for falar que quando eu comecei a ler, talvez tenha sido com os gibis lá no começo da infância. Todo mundo, né? Mas a gente passar do gibi para um livro sem figuras, algumas pessoas acabam não fazendo essa transição. Eu acabei fazendo essa transição pelo gosto mesmo que eu tive por ler. Foi mais natural para mim. Tá bom. E como escritora, como que você começou aí os seus primeiros escritos? Bom, eu acho que como a maioria dos escritores, eu comecei escrevendo fanfic quando eu tinha 15 anos, só que eu nunca publicava elas, porque eu nunca conseguia terminar nenhuma das fanfics que eu começava. Então eu escrevia no caderno, escrevia de várias pessoas diferentes, mas principalmente das pessoas que eu era fã, por exemplo, Jonas Brothers, Miley Cyrus na época, mas eu nunca publicava, porque eu nunca conseguia terminar as histórias. E depois de um tempo isso foi ficando um pouco de lado, porque a gente tem tendência a deixar o que é artístico de lado, né, para viver uma vida mais normal. Eu deixei isso um pouco de lado e eu me reencontrei com a escrita na pandemia. Eu comecei um curso de escrita criativa junto com a pandemia, praticamente, e dentro desse curso de escrita criativa, O que Fazem 100 Bilhões de Estrelas nasceu. Não com esse nome ainda, mas o livro saiu de um exercício de dentro do curso. Interessante. Dos contos que você publicou até agora, você já tem algum preferido, assim, ou é todos? Aquelas, uma mãe não consegue escolher seu filho favorito, tem essa frase. Mas, assim, eu acho que o que eu mais gosto de todos os 4, que eu tenho um conto num livro de contos de terror, que é o Coven, e o conto se chama Nova Era. Esse foi o primeiro que eu escrevi que eu consegui terminar. Foi, assim, uma grande vitória para mim. Eu consegui terminar uma história e foi o Nova Era, que foi parar no Coven. E os outros 3 são independentes, que é um lugar chamado Paraíso, Lembranças e Verônica Está Aqui. Eu acho que o meu favorito foi Verônica Está Aqui, porque foi o mais divertido de escrever, apesar de ser um conto de terror. Porque eu acho os personagens muito mais envolventes, porque eu já estava com alguma certa experiência de escrita. Legal. E qual desses contos que levou mais tempo para ser escrito? Verônica Está Aqui. Também? Porque ele teve todo um processo. Porque eu comecei publicando com um conto de terror, Nova Era no Coven. Antes desse livro sair, eu publiquei Um Lugar Chamado Paraíso, que é um romance.
E depois disso eu publiquei Lembranças, que se passa na pandemia. Eu senti necessidade de escrever sobre o momento que a gente estava passando na época. Esse é um conto mais reflexivo, um pouco mais lento. Só que esses contos foram mais fáceis de escrever. Um lugar chamado Paraíso, ele nasceu, na verdade, de uma HQ que eu comecei quando eu estava na faculdade ainda, que não foi para frente, que era um exercício da faculdade, que era um roteiro para uma HQ. Lembranças, já estava meio que vivendo aquilo, então foi mais fácil de sair. Em Verônica Está Aqui, eu estava com saudade de escrever terror, ao mesmo tempo que eu queria escrever um conto fofinho de Natal. Então, por isso que o conto se passa na véspera de Natal. Então, ele teve todo esse processo de nascer como um conto de Natal, eu não estar mais envolvida naquilo, não querer publicar aquilo, porque acontece, a gente acaba se desprendendo, às vezes, de um texto depois que você termina de escrever. E aí eu transformei aquele conto de Natal num conto de terror, então teve todo esse processo dele sair de uma coisa e se tornar outra, até ele ser publicado no ano passado. Você falou que fez faculdade, qual que foi o curso que você estudou? Eu fazia licenciatura em artes visuais. Você chegou a se formar? Não, eu saí antes do TCC. Tudo bem, o importante é que você tá aí com a sua carreira de escritora firme e forte agora, né? Eu não queria seguir carreira como professora, né? Eu cheguei a fazer estágio, vi como é que aconteciam as coisas, mas eu estava mais pro lado artístico das artes visuais do que da licenciatura mesmo. Eu falei, eu não vou trabalhar nessa área e nem talvez ser artista de fazer ilustração, essas coisas também. Eu falei, eu não vou ter só um diploma na parede, vou seguir por outro caminho. Agora que você tem essa experiência, né, trabalhando como escritora, o que você diria que é a maior diferença entre escrever um conto e escrever um romance? Nossa, o tempo. Assim, são dois gêneros totalmente diferentes, né? Mas o tempo de escrita, porque quando eu vou escrever um romance, tem toda uma preparação, eu faço todo um roteiro de para onde vai, para não se perder também no meio do caminho, para entender o que eu quero com aqueles personagens. Às vezes a gente não sabe, né? A gente só começa a escrever e vai descobrindo junto com a escrita o que vai acontecer lá na frente. Mas o conto é uma coisa mais dinâmica. Como eu escrevi vários contos, outros que não estão publicados, só estão no Docs mesmo, por enquanto. Não sei o que vai acontecer com eles, mas eu percebi por enquanto, mas eu percebi que eu tenho uma forma mais dinâmica de escrever contos, que eu tenho uma ideia, eu sento e escrevo. Eu consigo escrever um conto curto, assim, em 10 dias. Enquanto um romance é uma coisa mais longa, que precisa de mais desenvolvimento dos personagens, entender quem são aqueles personagens. Então a diferença maior é o envolvimento com o texto. Um conto é uma coisa mais papo, sentei, tive uma ideia, talvez uma ideia para algum edital, escrevi e deixo ele em banho-maria por 2 semanas, um mês, aí eu volto, edito, ele já está meio que praticamente pronto. Um romance não, o que fazem 100 bilhões de estrelas, eu comecei ele em 2020, ele está sendo publicado só agora, por exemplo. Interessante. E esse é o seu primeiro projeto no Catarse? Meu primeiro projeto no Catarse, como pessoa que criou o projeto, e foi uma experiência bem, bem legal abrir esse projeto, poder entender como funciona, poder entender que você consegue mover uma comunidade se você quiser mover, porque eu tinha bem poucos leitores ao abrir esse projeto, e eu consegui ver que as pessoas se envolvem com a gente se a gente se permitir ser envolvido. E você gosta de ler as avaliações que os leitores deixam? Eu vi que você tem até um cantinho no seu Instagram com prints dos comentários dos leitores. Eu não, sim, eu faço mais a leitura dos comentários para ver se pode melhorar alguma coisa. É por isso que eu gosto de ler, assim, mas não para ficar, sei lá, ser afetado pela avaliação negativa, ou para discordar, talvez, porque a avaliação é um espaço do leitor. Então, eu faço muito isso de ler, só para entender se a pessoa tem alguma coisa que ela queria mais no texto, ou se tem alguma coisa que eu poderia melhorar, esse tipo de coisa. Mas é por isso que eu gosto de ver as avaliações, mas eu não vejo com frequência. Eu abro, uma vez por mês, para ver se apareceu mais alguma,
e tiram alguma coisa dali. Se a pessoa disse, eu queria que tivesse isso nesse texto, eu vou refletir se isso faria sentido para outro texto, ou eu só deixo mesmo como uma avaliação que chegou para o livro. E você tem alguma outra meta agora para o seu futuro como escritora, depois que saiu 100 bilhões? Tenho. Eu tenho o plano de lançar mais um livro esse ano, esse para o prêmio Kindle, que acontece todo ano na Amazon. Esse é independente também, só para ver mesmo qual vai ser, porque eu gosto de me envolver no mercado e tentar as coisas para ver o que vai acontecer. Foi assim que eu publiquei meu primeiro conto dentro do Coven. Eu só vi o editor e falei, vou tentar, eu sou dessas. Então, eu gosto de ter experiências. Então, eu quero publicar mais um livro no final do ano. Spoiler, talvez ali para setembro ele saia. E para saber o que vai acontecer mesmo com o prêmio Kindle. Eu não entro assim pensando, eu vou ganhar o prêmio, mas é mais uma questão de experiência, sim. Quero entrar para ver a experiência de participar disso, que é uma coisa muito grande no mercado. Então, ó, gente, exclusivo entreter esse livro novo da Lud em setembro. A gente vai cobrar. Só vem a data, 9/9. Ó, 9/9, gente, exclusivo do Entreter-se. E que outros livros, né, tanto nacionais quanto internacionais, que você gostaria, assim, de recomendar para os seus leitores? Tipo, se você gostou do meu livro, você vai gostar desse daqui também. Isso eu tenho indicações. Se você gostou de... Não vou falar se você gostou de O que Fazem 100 Bilhões de Estrelas, ele está disponível no Wattpad para quem quiser ler a primeira versão. A versão que está sendo financiada é uma versão maior, com mais desenvolvimento, mas a história é a mesma. Então, se você leu O que Fazem 100 Bilhões de Estrelas no Wattpad, você pode gostar de Como Água para Chocolate, da Laura Schizel. Eu não sei se estou falando o sobrenome dela certo, mas ela é uma escritora, se eu não me engano, ela é aqui da América do Sul, de países que falam espanhol, ou ela é do México, eu não tenho certeza. Mas ela é daqui. Tá por aí. Por aqui. Eu não lembro direito de onde ela é, mas ela não é estadunidense, isso eu sei. É Como Água para Chocolate, e o outro livro é A Vida Invisível de Odysseus de Gusmão, que esse é brasileiro. Esses foram os dois livros principais, assim, que me inspiraram no que fazem 100 bilhões de estrelas, que tem meio que a temática parecida, sobre mulheres, sobre se desprender de um patriarcado e ter a sua própria vida, de uma maneira ou de outra. E também com as influências meio ali de realismo mágico, que aparecem como Água para Chocolate, também tem no meu livro. Então, eu indico esses dois, que foram leituras muito boas que eu fiz enquanto eu estava estudando para esse livro. Bom, a entrevista era isso. Para encerrar, você não gostaria de deixar uma mensagem para os seus leitores? Talvez falar um pouquinho mais sobre a sua campanha no Catarse de novo? Aproveita esse espaço. Não, primeiro então eu quero agradecer a todo mundo que está engajando na campanha, desde que eu fiz o tweet no Twitter. Muita gente chegou, muita gente está compartilhando, eu estou muito agradecida a quem está apoiando esse projeto, seja financeiramente ou seja só compartilhando mesmo, que isso ajuda a furar a bolha, porque a gente é uma bolha muito pequena para atingir tanta gente. E as pessoas que estão compartilhando, isso ajuda a chegar em pessoas que talvez nunca nem soubessem que eu existo. Então, eu quero agradecer a todo mundo, principalmente também os leitores que estão comigo desde 2020, que me apoiaram a começar a postar, escrever, e aos outros escritores também que me apoiaram desde o começo da minha carreira, em 2020. E eu quero convidar vocês a apoiar O que Fazem 100 Bilhões de Estrelas. É meu primeiro romance, é o primeiro livro que eu escrevi, livro de verdade, um livro inteiro, porque eu tenho contos soltos, mas esse é um livro com mais de 100 páginas, então eu fico muito feliz que as pessoas estão engajando nesse primeiro projeto grande que eu estou fazendo aqui nesse momento. Então, eu convido vocês a entrar na página do Catarse, lá tem todas as informações sobre o projeto, todas as recompensas que estão disponíveis estão lá dentro do Catarse também, e a partir de R$19 você já está apoiando o livro com seu nome nos agradecimentos. Então, eu agradeço desde já, e é isso.
Bom, é isso, gente. Para quem se interessou aí pela campanha no Catarse ou quer acompanhar a Lud nas redes sociais também, a gente vai deixar todos os links dela aqui na descrição do vídeo. Então é só você ir lá, clicar, seguir, que vale muito a pena. E também a gente tem que apoiar aí o mercado literário nacional, né? A gente sabe que é difícil e, gente, ver uma escritora maravilhosa como a Lud tentando aí, se esforçando, vale muito a pena a gente dar o nosso apoio, mesmo que não seja financeiramente, né? Como ela disse, se você compartilhar, já vai estar ajudando muito. Vai que o seu RT lá no Twitter chegue em alguma pessoa que tenha as condições de fazer o apoio financeiro lá no Catarse, isso é muito interessante. Bom, obrigada também a Lud por ter topado essa entrevista com a gente de novo aqui no Entreter-se. É sempre uma honra falar com você, espero que a gente possa continuar falando mais vezes. E quem sabe depois que aí que 100 bilhões for lançado, a gente se encontre de novo, né? Sim, vai ser uma honra voltar aqui no Entreter-se. Bom, gente, mas por hoje é só então. Muito obrigada por terem assistido. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever aqui no canal do Entreter-se também. E até a próxima, gente. Tchau, tchau!